Bom dia, queridos irmãos e irmãs, nesta sexta-feira, dia 17 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o Salmo 116. Eu amo o Senhor, porque Ele me escuta. Cumprirei a Yahvé meus votos. Realmente, só conhece Deus quem precisa de Deus e aceita a sua ajuda. Deus é nosso auxílio e proteção. Quem se ilude de ser autossuficiente, de bastar a si mesmo, quem não procura a ajuda de Deus, nunca conhecerá o Senhor. Meu Senhor, meu Deus, meu amor, meu tudo. É assim que amamos orar e expressar o nosso sentimento. Se quiser, hoje pode repetir essa oração sem parar e renovar as tuas escolhas de Deus, realizar concretamente o que a Ele você prometeu. Salmo 116. Aleluia! Amo o Senhor porque escuta o clamor da minha prece, pois inclinou para mim seu ouvido no dia em que eu invocava. Os laços da morte me apertavam, eu estava preso nas redes do abismo, tristeza e angústia me oprimiam. Então invoquei o nome do Senhor. O Senhor salva a minha vida. O Senhor é clemente e justo, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor protege os simples. Eu era fraco e Ele me salvou. Volta minha alma à tua paz, pois o Senhor te fez o bem. Ele me libertou da morte, livrou meus olhos das lágrimas, preservou de uma queda os meus pés. Caminharei na presença do Senhor na terra dos vivos. Acreditei até quando mesmo eu dizia, é demais o meu sofrimento. Eu disse na hora da aflição, todo homem é mentiroso. Que retribuirei ao Senhor por tudo o bem que me deu? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor diante de todo o seu povo. É preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Vou te oferecer um sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor diante de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, Jerusalém. Irmãos, os salmos são orações milenárias que ajudaram milhões de pessoas a orar, formaram multidões de santos e hoje estão à nossa disposição para formar a nós também na oração. Os salmos se fundamentam sobre a experiência viva com Deus. O Senhor protege os simples. Eu era fraco e Ele me salvou. Volta, minha alma, à tua paz, pois o Senhor te fez o bem. Ele me libertou da morte, livrou meus olhos das lágrimas, preservou de uma queda os meus pés. Caminharei na presença do Senhor, na terra dos vivos. De verdade, é necessário precisar de Deus para nos acordar e perceber na nossa pele o seu poder imenso e o seu amor. Quem não precisa de Deus nunca conhecerá a Deus, porque a essência de Deus é ser a sua ajuda. Portanto, mais você precisa, mais Deus poderá te amar
e mais você o conhecerá. Mais você se entregar e confiar nele, mais ele pode te preencher com o seu amor. Quem se preenche de Deus se sente feliz, satisfeito, realizado, seguro, igual uma criança que aperta a mão do pai. Quem não se conecta com Deus morre à míngua, terá sempre uma fome terrível que o devora e que produz uma cobiça insaciável. O único que pode saciar a fome do seu coração, o único que pode te satisfazer plenamente é só Deus. Ele te espera do momento do teu nascimento até a tua morte. Espera que você levante as mãos para Ele, que clame para Ele de todo o coração. A vida com Deus é bem diferente. Isso sabe quem experimentou. E a nossa felicidade consiste em permanecer unidos a Ele em cada momento do dia. Em viver unidos a Ele sem nunca nos distrair com nada. Nós viveremos a vida com imensa felicidade, mas sempre caminhando com Deus. Vamos ler juntos um trecho muito significativo do famoso livro A Imitação de Cristo. Todas as vezes que o homem deseja alguma coisa desordenadamente, se torna logo inquieto. O soberbo e o avarento nunca sossegam. Entretanto, o pobre e humilde de espírito vivem em muita paz. O homem que não é perfeitamente mortificado, facilmente é tentado e vencido, até em coisas pequenas e insignificantes. O homem espiritual, ainda um tanto carnal e propenso à sensualidade, só a muito custo poderá se desprender de todos os desejos terrenos. Daí a sua frequente tristeza, quando deles se abstém, e fácil irritação quando alguém o contraria. Se, porém, alcança o que desejava, sente logo o remorso da consciência, porque obedeceu à sua paixão, que nada vale para alcançar a paz que almejava. A verdadeira paz do coração se encontra em resistir às paixões e não em segui-las. Não há, portanto, paz no coração do homem carnal, nem no do homem entregue às coisas exteriores, mas somente no daquele que é fervoroso e espiritual. Quando o homem chega ao ponto de não buscar sua consolação em nenhuma criatura, só então começa a gostar perfeitamente de Deus e anda contente, aconteça o que acontecer. Então, não se alegra pela abundância, nem se entristece pela penúria, mas confia inteira e fielmente em Deus. Lembra-te sempre do fim, e que o tempo perdido não volta. Sem empenho e diligência, jamais alcançarás as virtudes. Se começares a ser tíbio, logo te inquietarás. Se, porém, procurares te afervorar, acharás grande paz e sentirás mais leve o trabalho, com a graça de Deus e o amor da virtude. O homem fervoroso e diligente está preparado para tudo. Mais penoso é resistir aos vícios e às paixões, que afadigar-se em trabalhos corporais. Quem não evita os pequenos defeitos, pouco a pouco cai nos grandes. Você se sentirá alegre sempre à noite, se tiveres empregado bem o seu dia.
Vigia sobre ti, anima-te e presta atenção. Vivam os outros como vivem, não te descuides de ti mesmo. Tanto mais aproveitarás, quanto maior for a violência que te fizeres. E aqui lembramos da palavra de Jesus. Desde os tempos de João, o reino do céu sofre violência e são os violentos que tomam posse dele, no sentido que precisa ter um forte caráter e querer fortemente caminhar com Deus, senão a correnteza nos leva para as cataratas, para o abismo, para a morte. E com esta palavra nós desejamos um dia feliz e cheio de Deus a cada um de vocês. Paz e alegria, irmãos. Paz e alegria a todos. Aleluia. Amo o Senhor porque escuta o clamor da minha prece, pois inclinou para mim seu ouvido no dia em que eu invocava. Os laços da morte me apertavam, eu estava preso nas redes do abismo, tristeza e angústia me oprimiam. Então invoquei o nome do Senhor. O Senhor é clemente e justo, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor protege os simples. Eu era fraco e Ele me salvou. Volta minha alma à tua paz, pois o Senhor te fez o bem. Ele me libertou da morte, livrou meus olhos das lágrimas, preservou de uma queda os meus pés. Caminharei na presença do Senhor na terra dos vivos. Acreditei até quando mesmo eu dizia, é demais o meu sofrimento. Eu disse na hora da aflição, todo homem é mentiroso. Que retribuirei ao Senhor por tudo o bem que me deu? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor diante de todo o seu povo. É preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Vou te oferecer um sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor diante de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, Jerusalém.